Vamos abrir a palavra do Senhor no Antigo Testamento, no segundo livro dos Reis, no capítulo de número 2. A leitura será do verso 19, seguindo até o 22. E diz assim a palavra do Senhor: Os homens da cidade disseram a Eliseu: Eis que é bem situada esta cidade, como vê o meu senhor, porém as águas são más, ou mesmo amargas, ou a gente pode dizer, saloba, e a terra é estéril, não produz nada por conta dessa aridez, ou mesmo por conta da água que, ainda que tivesse sido utilizada para regar, mataria qualquer tipo de possibilidade de plantio. Então ele disse, verso 20: Trazei-me um prato novo e ponde nele sal. E lhe trouxeram. Então saiu o profeta Eliseu ao manancial, ou seja, lá na origem do riacho, das águas, e ali colocou o sal. E disse assim: Assim diz o Senhor: Tornei saudáveis estas águas, já não procederá daí morte nem esterilidade. Ficaram, pois, saudáveis aquelas águas até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. Tem um texto que eu quero também, na verdade dois textos. Vou pedir para o Everton, acha lá o texto de Gênesis, no capítulo 3, aquele versículo onde Adão e Eva, quando decidem comer do fruto que se tinha dito não comer, no capítulo 3, a partir do verso 1, você vai encontrar lá a expressão, vendo que era desejável aos olhos, E o outro texto eu vou pegar aqui de Jeremias, no capítulo 17. Encontrou? Pode ler, por favor. 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Ok. Bom, o que nós vamos trabalhar aqui inicialmente na nossa reflexão é desejo emotivo no coração e ao mesmo tempo o olhar, O filósofo francês Sartre dizia que a nossa principal faculdade mental é a vista, a visão. E quando a gente começa a reparar o quanto a visão, de fato, precisa ser muito bem administrada para quem é crente e para quem não é crente, não importa a situação, Nós temos uma vantagem que pelo fato de sermos crentes, nós somos, como se diz, habitados pelo Espírito Santo, e a função do Espírito Santo é exatamente essa de gestão da nossa vida. Ocorre que a gente vive um conflito, e a figura de gestor, não sei se é essa ou esse o motivo da sua aflição no seu trabalho, Gláucia, mas a figura do gestor sempre é uma figura polêmica, porque opiniões são diferentes. E a gente, na nossa própria individualidade, quando a gente quer fazer valer a nossa vontade, os nossos desejos, a gente tem, como João Calvino, o reformador, dizia, a gente tem um gestor interno dentro de nós chamado de o princípio ou um conceito de lei. Viu, Denilson? Calvino dizia que o ser humano recebeu na sua formação, quando Deus nos criou, colocou dentro de nós um sentimento, uma consciência de lei. Então essa consciência de lei assume a figura também de gestor, Quando diz, por exemplo, não faça, porque se você fizer, você vai ter que administrar as consequências. Mas o que fazer com a voz que diz não faça, com o desejo do nosso coração? E aí vem o tema da nossa reflexão, colocando Deus na origem dos nossos desejos. A gente precisa colocar Deus na origem dos nossos desejos, porque quando vir o conflito de gestão, ou seja, quem vai tomar a palavra final, quem vai tomar a decisão final, quando vier o conflito, a gente precisa ter uma base de referência para escolher, Deixa Deus ser o gestor, ou a gente diz, olha, faz uma pausa, deixa que aqui eu resolvo.
Por quê? Então nós já vimos que o texto de Gênesis mostra que mesmo antes da queda, irmãos e irmãs, e aí, palavra de teologia sistemática, né? Mesmo antes da queda, Adão e Eva tinham um conflito. Um conflito entre o desejo, porque olhara, porque vira, foram atraídos por aquilo que é bom, porque aparece a expressão, né? Viu que era boa, agradável e desejou no coração. Então, 3 conceitos que ainda hoje nos fazem grandes estragos quando a gente tem que tomar decisões acerca do que deve fazer. Então, Adão e Eva viveram a experiência Laodiceia, né? Viram que era boa, viram que era agradável e desejaram ao mesmo tempo. Coisa suficiente para o capitalismo continuar mantendo o seu domínio sobre a humanidade, quase 8 bilhões, né? Você olha, fazendo uma pausa aqui, né? Brincando com o presbítero Marcos, ele sabe que é brincadeira mesmo, né? Ele mandou, eu falei para ele, tem um colega meu que talvez queira comprar o seu carro, né? O carro do Marcos, mas já anunciando aqui, é um Toyota, né? 2017, maravilhoso carro, um Corolla, né? Aí ele fez as fotografias para eu entregar para o meu colega de trabalho. Quando eu fui olhar a fotografia, eu tive um sentimento de Eva, né? Um sentimento de Adão, que eu olhei aquele carro interno assim, sabe, Priscila, eu acho que eu preciso de um Corolla, né? Sabe como que é? É impressionante. Você olha o carro, ou mulheres, brincando com vocês, é um par de sapato, mas que já vai ser o 29º, né? Mas você olha o que fazer, né? Ou aquela roupa, aquela blusa maravilhosa, né? Aquela calça escandalosamente linda, né? Imagina aquela joia. Então há dentro de nós, né? Desde o Éden, esse conflito, Helvig, de desejo, porque é bom, é agradável, estou com muita vontade, porém aquela voz interna, ou mesmo da lei, ou mesmo do Espírito Santo que diz, não compre. Ele nem diz você não precisa, ele simplesmente diz não compre, não fala, não pensa, não faze, né? Então o que fazer com essas nossas contradições internas diante da nossa caminhada? A gente vai olhar para o outro texto que eu tinha dito para vocês, apenas ouçam, ou se quiserem conferir, Jeremias capítulo 17, verso 9, ainda falando sobre o conflito entre a nossa vontade e o propósito de Deus nisso aí. Há muito tempo o profeta Jeremias disse assim, descrevendo o que é o ser humano, descrevendo o que é o coração humano. E interessante aqui, que quando Jeremias falou sobre isso, ele não falou que é o ímpio, que a gente tem mania de dizer, não, mas sei quem faz é ímpio, ou seja, quem não teme a Deus. Não, ele está falando para crente, ou seja, nós sofremos disso. Adão e Eva nem tinham ainda pecado, não tinham nem sido expulsos do paraíso, portanto eles estavam em harmonia com Deus, mas estava lá um desejo que era contra Deus. A gente fica tentando culpar, não, foi a serpente. Sempre quando dá consequência ruim, a gente quer justificar por quê, né? Que tomou aquela decisão, por que falou aquela palavra, por que comprou, né? Algo que não precisava e agora tem problema financeiro, agora tem problema no casamento, agora tem problema com os filhos, né? Agora tem problema com com o banco, né? O cartão, né, venceu, eu não posso pagar o total, aí eu vou pagar 20%, aí coloca 20% de juros em cima, aí vai aquela bola de neve e começa a dar tudo errado, e aí você lembra, porque é crente, o Espírito Santo fala, eu te falei para você não comprar, falei para você não comprar. Aquela palavra que doeu quando você falou para o seu marido, né? E ele falou, e aí deu ruim. O Espírito Santo fala, eu falei para você não falar. Antes de você falar, eu falei para você, porque a minha função é essa. Não fale essa palavra, porque ela é pesada demais. Percebe? Né? Então diz assim Jeremias sobre o nosso coração. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Desesperadamente corrupto. Quem pode conhecer? Nem nós mesmos conhecemos o nosso próprio coração. Paulo, em outras palavras lindas, vai dizer isso. Outro dia o Rafael fez uma belíssima mensagem sobre esse texto, capítulo 7 de Romanos, quando Paulo fala assim, ó, né? Eu não conheço o meu próprio corpo.
porque o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero e que eu não devo, volte e meia eu sou flagrado fazendo, e depois tendo de lidar com o quê? Com as consequências dos males que nós, né, acabamos experimentando ou mesmo fazendo por meio do nosso coração que é desesperadamente corrupto. Por que desta introdução? Para a gente voltar agora para o texto aqui de 2 Reis, no capítulo 2, do 19 a 22, um texto que gosto muito e sempre fala no meu coração, porque de forma tão didática e simbólica, na mensagem que Deus coloca no coração de Eliseu, há aqui algo que eu gosto bastante, quando ele diz e nos convoca a pensar na origem das coisas, né? Então os homens chegam, espiam Jericó, a aproximadamente entre 25 e 30 quilômetros de Jerusalém, há um braço do Jordão que ia até a região de Jericó, e meio que como se diz assim, olha, aguando, hoje fala, no Brasil foi a extensão do São Francisco, desviaram, né, um pedaço do São Francisco para chegar em outras regiões áridas do Nordeste brasileiro, e ali naturalmente um braço do Jordão jogava água, né, entre algumas vias chegando a Jericó. Só que o processo na caminhada, né, a água se tornava, por causa de salinidade, uma série de coisas, de aridez da terra, a água se tornava salobra, ou seja, a água com um nível de sal muito alto, e a água, ali nada nascia. E um dos milagres atribuídos, né, porque há registros de pelo menos em torno de 18 milagres feitos por Eliseu, e dentre esses 18 está lá, né, a transformação das águas amargas, né, em Jericó em águas doces, como ele fala, como até ao dia de hoje. E o registro está nesse texto que nós estamos aqui usando para a nossa reflexão. Então volte lá para o segundo livro dos Reis, que você fechou a referência, só para te chamar a atenção para o acontecimento. Então verso 19, os homens da cidade disseram a Eliseu, ou seja, vamos imaginar ali, alguém vai reparar, uma comitiva vai à frente para observar e saber do que se trata, eles chegam, espiam a cidade, olham, falam, é uma cidade boa, Eliseu, dá para a gente acampar aqui, passar um tempo aqui, é uma cidade boa. Aí vem a questão da contradição. Porém, a água não serve para nada, que torna a cidade quase que uma terra árida, uma terra estéril. Está dizendo claramente aí no texto, né? É boa, é bem situada, como você pode reparar, meu Senhor, que ele está falando para o profeta, Senhor com letra minúscula. Porém as águas são más, ou seja, amargas, e a terra, por conta disso, né, é estéril, não dá nada. Aqui, irmãos, eu quero fazer uma referência a nós mesmos, né? Quando a gente está com dificuldade de gestão de algo que a gente tem que fazer a gestão, aparece o problema, e louvado seja o Senhor, Glaucia, por seu testemunho corajoso, que a gente tem a mania de achar, não, eu faço a gestão, deixa comigo, está ruim, mas eu vou fazer a gestão, né? Então a gente vive esse conflito, eu resolvo ou o Senhor resolve? Não, quem tem que resolver é você, que quem é funcionário é você, tá? Mas nós sabemos, nós cremos que tudo na nossa vida precisa ter o olhar, a mão e a direção de Deus. E quando começa a ficar difícil, mais ainda somos lembrados e convencidos de que Deus precisa ser colocado na origem, né, de tudo na vida, de tudo, absolutamente tudo, inclusive na hora de comprar, né, o item novo, né? Senhor, aí brincando de novo, lembrando ao carro do Marcos, viu, Marcos, fazendo propaganda do seu carro. E falou, pois é, pastor, então, é aquela história, o carro é lindo, maravilhoso e tal, né? Só que todo início de janeiro você lembra, né? Você tem que pagar o IPVA e tem que renovar o seguro. E por isso o carro, né, vai aumentando. Quando a gente pensa nisso, né, aí você fala, poxa, eu tenho outras prioridades, e aí a gente acaba fazendo o quê? Apesar do desejo, apesar da vontade, apesar do sentimento que a gente sempre cria, renovação constante de necessidade,
você entende que o que é necessário não é tão necessário assim. Então Eliseu vai e faz o quê? Não vamos, se a cidade é boa, se a cidade é maravilhosa, se a cidade tem potencial, então não vamos descartar isso porque ela tem um problema. Então a atitude de Eliseu sempre me chamou a atenção. Ele vai, ele ora a Deus e ele recebe a palavra de Deus. Pega um prato novo, põe nele sal e vai lá no manancial. Sabe o que é isso, Glaucia? Assim, olha, Deus está te lembrando, olha, o Senhor é contigo. Há um propósito nisso. Então lá na origem da causa, coloca ali, Senhor, põe a mão, porque essa gestão ninguém fará melhor senão o teu Santo Espírito. Aquilo que eu preciso fazer, eu espero receber a orientação do Senhor. É assim que age crente. Porque se não for, irmãos e irmãs, a gente começa a imitar aquilo que o nosso próprio coração, lembrando Jeremias que diz que é desesperadamente corrupto, se a gente não ouvir a voz do Senhor e mais, com humildade, atribuir a tudo que a gente tem que falar, pensar e fazer, de acordo com o conhecimento da palavra, a gente entra no modo, né, humano. O modo humano, deixa que eu faço. E aí para a gente fazer, Leide, a gente pode ser surpreendida imitando o que tem de pior no mundo, né? Então, se aprontou uma armadilha para mim no trabalho, né? Então, pera lá. Aí você vai, né? E descobre ali uma certa, como se diz, né? Incoerência do colega que está tentando te puxar o tapete, e você vai lá, como se diz, né? E faz o mesmo. Então percebe que entre nós, disse Jesus, não deve ser assim. As armas que nós devemos nos dispor são armas espirituais. Nós não precisamos, nós não devemos imitar as armas do mundo, né? Então o que faz Eliseu? Eliseu vai na origem do problema. E por que a figura do sal? E por que a figura do prato? O prato novo, a ideia de, olha, lembra o que? Purificação. Lembra a pureza. Prato novo, se você for pensar, nunca foi utilizado. Claro, óbvio. Então lembra a purificação, lembra a pureza. E sal? Sal a mesma coisa. O sal preserva a vida. Claro que no seu limite. Imagina no deserto, a carne, no Nordeste, a carne de charque, né? Ou a carne que foi preparada no sol, carne de sol, e vai ficar meses podendo ser consumida no deserto sem fazer mal para a vida. Assim era a técnica também conhecida no deserto do povo judeu, né? Percebe? Então a ideia do sal e a ideia do prato novo lembra o quê? Lembra a pureza, ou seja, essas águas precisam ser purificadas. Então nesse momento, olha, no momento de conflito, de dificuldade, nós precisamos o tempo todo purificar o quê? O nosso coração, purificar o nosso olhar, purificar o nosso ouvido, para que as nossas ações, as nossas decisões também sejam tão somente puras, corretas, de acordo com o que Deus tem nos mostrado. Não confiar no nosso coração, porque constantemente ele pode entrar no modo automático. O modo automático é o modo humano. O modo automático você não precisa fazer nada, ele vai fazer sozinho. Só que o nosso coração, como disse o profeta, é corrupto. A gente tem uma facilidade muito grande para inverter as coisas. Então por isso não podemos entrar no modo automático. Devemos entrar no modo que consulta o Senhor, né? Para chamar a atenção, por que Eliseu tinha essa visão, né? Algumas coisas que me chamam a atenção também para a gente olhar, e assim olhando um pouco mais na biografia de Eliseu, a gente começa a perceber que é possível driblar o nosso coração enganoso. É possível driblar. Então o que fazer para a gente driblar o coração enganoso? Algumas coisas de Eliseu nos chamam a atenção e eu quero compartilhar com vocês. Vamos abrir lá no capítulo 19, só que do livro anterior, né, do primeiro livro. No primeiro livro do profeta Eliseu, aliás, do primeiro livro de Reis, no capítulo 19, vamos ler do verso 19 até o verso 21. Vou pedir para o Marcos, presbítero Marcos, primeiro Reis 19, leia
por favor, do 19 até o 21, 3 versículos. Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou este os bois, correu após Elias e disse: deixai-me beijar a meu pai e a minha mãe, então te seguirei. Elias respondeu-lhe: vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e a deu ao povo, e a comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias e o serviu. Então, esse texto é um dos meus prediletos para iniciar, Priscila, a leitura da biografia de Eliseu. Então, quem foi Eliseu? Então, Eliseu está lá trabalhando no campo. Então, Eliseu, detalhe, era filho de judeu, ou seja, servo de Deus, então conhecia a experiência religiosa, tá? Judaica. Está lá trabalhando, cuidando da sua vida. Estava ele com mais outras 11 juntas de boi. Diz o texto que eram 12 juntas de boi. E ele estava exatamente na 12ª, 12ª. Então ele está lá trabalhando. Daqui a pouco passa o profeta Elias, tá? Logo depois daquela cena, no capítulo 18, que Elias estava já cansado, né, teve uma crise de depressão, entrou num buraco, debaixo de um zinco, pediu para morrer. Acabou. Interessante que Deus percebeu que Elias já estava, né, no limite, curou Elias, tal, mas falou: se prepara porque eu vou arrumar um substituto para você. Isso foi no capítulo 18. Quando foi no 19 já acontece a chamada de Eliseu. Bastante significativo, né? E a chamada de Eliseu, irmãos e irmãs, é algo extraordinário que sempre falou no meu coração, porque ele está cuidando da vida, está trabalhando na terra, no meio de ali, vários outros colegas de trabalho, ele está lá, na junta de boi, tá? Arando a terra. Então a junta de boi é o aparelho feito de madeira, tá? E o boi ali, tá? O profeta Elias chega, pega o manto dele e joga sobre Eliseu. E ele já sabia o que significava aquilo. Quando ele recebe o manto sobre ele, o profeta fala: você já sabe o que significa, ou seja, larga tudo e vem que o Senhor está te chamando. E ele pede ali, né, escuta, deixa eu primeiro ir lá e abraçar e beijar aos meus pais. Ele diz: vai, mas volta. E aí vem a parte que eu gosto muito. Ele simplesmente vai, ele pega os aparelhos do boi, obviamente feito de madeira, quebra tudo, faz uma fogueira, mata o boi, oferece, chama o povo, despede dos pais, como vamos pensar, hoje para nós seria um churrasco, ou um culto de despedida, porque ele vai seguir o Senhor. Bons tempos aquele que a vocação pastoral era assim. Hoje as pessoas não largam nada para ser pastor. Respeito quem está fazendo isso, eu respeito. Mas se você perguntasse a minha escolha, é o que eu fiz. Tudo bem que eu costumo brincar, né? O que um garoto de 22 anos tem para deixar para trás? Nada lá. Mas na minha turma, o pastor Davi, você sabe, viu? Te amo. Pastor Davi, casado com 2 filhos, morava em Manaus, que é da minha turma de seminário, em 95. Largou tudo. Casa, mobília. Como é que você traz uma mobília de Manaus para Londrina? Literalmente largou tudo. Catou os 2 filhos e a esposa e partiu para Londrina. E é pastor até hoje, há quase 30 anos. Uma bênção. Percebe? Hoje a gente, né, na geração moderna, não larga quase nada. E o EAD acabou propiciando isso, né? Não sai nem... Ele faz o curso de dentro da casa dele, se quiser. Deitado na cama. No caso de Eliseu, ele toma uma decisão radical. E eu gosto muito da expressão quando ele diz que ele queimou os aparelhos do boi, para dizer o seguinte: olha, eu nunca mais vou precisar disso aqui. Nunca mais vou precisar. Por quê? Porque para cá eu não volto. Não que ele não gostasse, não que ele não quisesse, é que ele coloca como prioridade o quê? Eu quero servir ao meu Deus. E depois, um segundo momento, fundamental para a gente conhecer a biografia, por que Eliseu foi o que foi. Um segundo momento, eu quero que você
abra o texto. Vou pedir agora para o Denilson fazer a leitura. No segundo livro também, agora no segundo livro de Reis, no capítulo 2, no verso de número 9. Segundo Reis, capítulo 2, verso de número 9. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança porção dobrada do teu espírito. Isso. Bom, então é o seguinte, Elias estava próximo já, a gente vai imaginar, né? Idoso, cansado, imaginando, olha, não demora muito, Deus me chama. Já já você estará sozinho. Então me faça um último pedido. E Eliseu, apaixonado pela biografia do homem de Deus que foi Elias, ele não pensa duas vezes. Ele falou assim: olha, a mesma unção que Deus colocou sobre a sua vida, eu quero dobrada sobre mim. Fala, pedisse coisa difícil. Ou seja, ele não pede coisa material. E quando você vai conferir na sua Bíblia, certamente aparece isso. Quando você lê 2 Reis 2:9, que é o texto que o versículo que o Denilson leu, vai aparecer lá um azinho bem pequenininho dizendo: olha, confira também Deuteronômio 21:17. Deuteronômio 21:17 é uma lei interessante, né? Que quando um judeu tivesse duas esposas e filho com as duas, tá? A pergunta é: se o pai morre, quem vai receber de novo a batuta, ou seja, a responsabilidade de ser o gestor da família e da propriedade? Bom, a Bíblia diz que era o Deuteronômio, que é o primogênito. Só que tem uma curiosidade no texto. Diz assim, Marlene, presbítera Marlene, em Deuteronômio 21, que o homem teve filho com as duas, né? Só que ele gostava muito de uma determinada esposa. Só que a esposa que ele não gostava, mas tinha um compromisso de ter que cuidar dela, porque era legal, né? Não é simplesmente ter filho com outras mulheres, não, era assumir um compromisso. Então ele teve o filho primogênito com uma mulher que ele não gostava muito, a esposa dele que ele não gostava muito. Ele era apaixonado por uma, né, casado com ela, e acabou também se casando com outra, mas não gostava tanto dela. Mas o primogênito nasceu da outra que ele não gostava tanto. Então foi consultar. Caso ele morresse, quem que assumiria, né, a unção? Ou seja, ali a unção é a bênção dobrada. Quem que receberia essa bênção dobrada? Daí a expressão, né, unção dobrada. É o primogênito. Gostando você ou não da mãe dele, que é a sua esposa, ele que vai receber, né, a bênção, né? Então por que unção dobrada, né? Porque a família que ele gostava, né, a mulher que ele gostava e os filhos que ele gostava, né, ele ia continuar cuidando, mas aí ela pensa na dobra, então duas vezes, mas quem vai comandar é o primogênito. Então essa origem, você poderia pensar, né? Bom, então qual é a necessidade de Eliseu? Ele fala assim: olha, eu vou precisar de salário, vou precisar de benefícios, plano de saúde e uma série de coisas. Então hoje a gente se preocupa com um monte de necessidades que precisam ser supridas, e acaba que a vocação para servir torna-se secundária. Na sua oração, ou na sua fala aqui, gostei muito quando você disse, presbítero Milton, né? Eu só peço o quê? A presença de Deus. Porque eu sei que a presença de Deus estando em mim, o que eu preciso fazer será o quê? Né? Abençoado pelo Senhor que está presente em mim. A mesma fala de Moisés: eu não tiro os meus pés daqui se o Senhor não for comigo. A atitude sábia de quem é temente a Deus. O que poderia pedir Eliseu de Elias? O que nós precisamos hoje para ser pastor ou para servir a Deus, percebe? Elias, né, é surpreendido com a fala de Eliseu: eu só preciso de uma coisa, eu quero unção dobrada. Por que não pensar unção dobrada, Everton? Por conta do nosso coração que é corrupto. Olha, eu conheço meu coração, não dá para confiar. Então é o seguinte: eu quero duplamente a porção do Espírito para que eu possa ter condições de dominar o meu coração, que eu sei que é corrupto.
Percebe? Então, no caso de Eliseu, torna-se uma biografia a ser estudada e compreendida e imitada por nós. Por quê? Porque tudo, desde o começo até o fim, você vai ver a mão de Deus dirigindo esse homem. Por exemplo, só para chamar a atenção da nossa reflexão, porque que neste caso aqui, a nossa reflexão olhando para a ideia de Eliseu tinha, aspas, mania de colocar Deus em tudo na sua vida. Então, no seu chamado, ele coloca aqui, Leila, prioridade. Então, ele acaba com o seu trabalho, queima a madeira que ele usava ali no carrinho de boi, ele queima a madeira para fazer a oferenda, ele mata o boi, que era instrumento do seu trabalho, oferece um holocausto ao Senhor, faz ali um almoço de família com seus colegas de trabalho. Por quê? Porque o Senhor está me chamando. Então é o quê? Ele coloca Deus como prioridade na sua vida, para tudo que vai fazer. Por exemplo, não precisa de abrir o texto, 2 Reis, no capítulo 2, verso 14, ele abriu o Rio Jordão para atravessar, pede a Deus. Ele curou as águas de Jericó, ou tratou as águas de Jericó, o texto que nós estamos trabalhando. Depois ele aumentou o azeite da viúva, ele curou e ressuscitou no mesmo momento, né? Ali ele foi e curou o menino, depois o menino veio adoecer e morreu, aí ele foi e ressuscitou, o filho da Sunamita, né? Multiplicou os pães para 100 pessoas que precisavam, ele curou Naamã. E o contexto que eu gosto bastante da cura de Naamã é que primeiro ele vai ao rei de Israel, que era judeu, que era, hoje seria, crente. Só que o olhar dele era o quê? O olhar político. Mas não posso te curar, não sou Deus. Eliseu fica sabendo disso. E aí fala, manda esse homem vir aqui, que ele vai ver que tem profeta em Israel. Pensa numa frase linda. E aí ele vai lá, e Deus fala com ele, manda esse homem tomar banho no Rio Jordão 7 vezes que ele vai ser curado. Percebe? Então, esse é Eliseu, que durante toda a sua vida, desde o seu chamado, ele vai colocar Deus na origem de tudo, como prioridade. Assim, irmãos e irmãs, deve ser o desafio que a gente tem que todo santo dia encampar. Deus na origem de tudo, não é de algumas coisas. A gente quer que Deus fique na origem da nossa espiritualidade. O problema é que a gente vive um tempo moderno que espiritualidade só serve para uma coisa: nos convencer a vir domingo na igreja. Repare, sendo que a nossa maior labuta, nossa maior luta é exatamente lá fora. Então, nós não podemos colocar Deus apenas na origem da nossa fé, da nossa espiritualidade. A gente precisa colocar Deus na origem de tudo, até mesmo da nossa, e sobretudo na nossa racionalidade, porque é o que a gente vai usar para tomar decisões, né? A nossa razão. Voltando os nossos olhos para o texto, para a gente terminar essa reflexão, então a gente vê com o texto de 2 Reis, que ao colocar aquele prato de sal, um prato novo, e sal no prato novo, e vai lá no manancial, na origem, é uma atitude simbólica, mas para dizer o seguinte, que mensagem que fica para nós, né? Na origem do problema. Então Eliseu coloca na origem da causa, na causa, lá no nascimento do manancial, aonde nascia o problema. Ele vai lá e fala, Deus vai curar essas águas, como de fato curou, transformou. A água que era amarga ou imprestável, nem mesmo para beber, e muito menos para cultivo, transforma, cura aquelas águas, e você tem ali um início, né, de um novo tempo. Assim deve ser com a nossa caminhada. E aí a gente vai percebendo, né, que essa contradição, vamos terminando falando, né, desse elemento, essa contradição entre o desejo do nosso coração e a vontade de Deus. E que toda vez que prevalece a nossa vontade, que é contra Deus, se prepara para ter que administrar as consequências. Vou pedir para a Cleide, abra lá o texto de Apocalipse, no capítulo 2, o texto é conhecido, a irmã vai nos relembrar. No capítulo 2, sobre a questão de lidar com as contradições, né?
Apocalipse capítulo 2, leia o verso 2 e o verso 4, falando da linda igreja de Laodiceia. Conheço as tuas obras, assim teu labor como a tua perseverança, que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Tendo, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. É a igreja de Éfeso, e não a de Laodiceia. Então, aqui a gente vê a contradição. Tem uma coisa boa assim, conheça as tuas obras, tanto o teu trabalho quanto a tua perseverança, que não pode suportar mentira, ou seja, é uma igreja que se pauta na palavra, na verdade. Tem muita gente que se declara apóstolo e não é, e no entanto vocês não suportam isso, ou seja, vocês estão agindo com rigor, né? E no verso 4, porém, há contra ti o quê? O primeiro amor, que sempre foi traduzido como uma vocação evangelística, que é quando começa a obra, né? Então é uma igreja rigorosa, não suporta mentira, não suporta falsidade. Só que de repente poderia pensar, né? Uma igreja que está meio que parada no tempo, porque o amor, o primeiro amor é o amor do que? Do coração aquecido, onde te move a evangelizar, né? Então, irmãos e irmãs, em tudo na vida a gente vive, né, esse sempre desafio da contradição. Desejo do coração, desejo humano, vontades, necessidades que são criadas por essa condição humana natural que nós temos, mas ao mesmo tempo o ouvido sendo sensível para ouvir a voz do Espírito, um coração também sendo visitado pelo Espírito, dizendo, olha, apesar da sua vontade, apesar da sua aparente necessidade, apesar da ideia de que o que você está precisando é algo bom e agradável, a decisão final do Senhor é não. Não faça. Então, irmãos e irmãs, como lidar com essa contradição sempre presente na nossa caminhada? Sempre a resposta sempre é: ouça a voz do Espírito e atenda à voz do Espírito. Por último, vou pedir, mas tem mais 4 textos, a gente tem 10 minutos, para a gente mostrar nessa palavra final, mostrando a importância da gente priorizar mesmo, diante da nossa vontade contraditória com a vontade de Deus, a gente priorizar a vontade de Deus e não a nossa. Então, Glaucia, Mateus 9:16, Priscila, Mateus 8:8, Niceia, Lucas 4:36, Laodiceia, João 6:63, Helvig, Hebreus 1:3. Então vamos lá. Mateus 9:16, Glaucia. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a ruptura. Parece que foi brasileiro que escreveu isso, né? Ou se, claro, foi Jesus, mas tipo pensando na gente, né? O jeitinho brasileiro. Então não adianta. Por exemplo, o Brasil, já li pesquisa sobre isso, o Brasil é o país que mais se automedica. Está com uma febre, o que a gente faz? Toma dipirona, paracetamol, né? É o brasileiro. Chegou o guarda, te multou, e você pensa, mas te multou e vai querer multar, né? Eu tive, conheci alguém, e aí o filho descobriu, e o filho surpreendeu o pai, todo mundo crente, tudo da igreja. Aí surpreendeu o pai um dia, eles foram fazer, era um culto, e culto de sábado, né? E aí, acho que culto de talentos. E os 2 filhos dele desse irmão, organizaram um teatro, né? Uma peça de teatro. Aí ele juntou a galera e não falou nada para ninguém. Aí ensaiaram no dia da apresentação. Sabe qual foi o teatro que eles apresentaram? Ainda bem que no final, né, foi tudo na brincadeira, mas foi tenso. Isso tem mais de 20 anos, eu nunca esqueci. Os moleques, adolescentes, encenaram uma peça do pai subornando o guarda que parou ele e ele estava com o documento vencido.
Imagina a cena, na igreja, né? Então o pai dele falava grosso, então, calma, você está nervoso, não, vem cá, vamos conversar, desse jeito, né? Vamos conversar e tal, né? Aí disse que ele tirou a carteira assim, olha, eu ia comprar um frango hoje domingo, mas não estou precisando desse dinheiro aqui, escuta, você não está querendo levar um frango para sua casa? Desse jeito, os moleques, você morria de rir. Então, apesar da cena épica, né, mostra que muitas vezes, mesmo crente, entra no jeitinho brasileiro. Não, é o seguinte, você dá uma desculpa, né? O remendo novo, né, no tecido velho, dá uma desculpa. Não, é crente, mas sabe, todo mundo faz isso, é normal. E é para tentar enganar a própria alma. Diz assim, olha, não, mas você está precisando de um frango hoje é domingo, leva um frango para sua casa. Esquece tudo isso, vamos na origem. A origem é o quê? A origem é o quê? É a queda, é o pecado, é o que não deve ser feito. É o que não deve ser feito. Então não adianta você remediar. Não vai consertar, só vai agravar. Hoje é R$50. Como eu já vi caso de crente também, atropelou um cadeirante e deu fuga. Coisa muito mais grave, respondeu um processo criminal. E era crente, ovelha minha. Sabe? Não, mas R$50 levar um frango para casa. Começa assim. Então, para nós, quando Jeremias diz que o coração é desesperadamente corrupto, enganoso, não se deve fraquejar em nada. Né? Eu conheci um pastor, missionário, radical. Para muitos, radical, né? Ele dizia até sobre o saquinho, ou a sacolinha do mercado. Ele usava o exemplo, comprou um sabonete e levou 10 sacolinhas. Pensando no quê? No lixo, para levar para o calçado. Mas se compra um sabonete e leva 10 sacolinhas, está errado. Nas pequenas concessões, a gente vai chegando, o quê? Nas grandes corrupções. Então a gente aprende de Eliseu, coloca na origem, não dá chance para o azar, coloca na origem. Como é que começa Eliseu? Usando a madeira que servia do carrinho para trabalhar. Se Deus está me chamando, eu não vou mais mexer com isso, eu não preciso mais disso aqui. Então ele vai na origem. Imagina a cena, se ele guardasse, se não der certo lá Laodiceu, eu volto para cá. Mas como assim se não der certo? O Senhor está te chamando. É só disso que eu preciso. Se o Senhor está comigo, então tudo vai dar certo. Até quando dá errado, vai dar certo, porque é errado aos nossos olhos, porque para Deus é que é o correto. Então esse é o princípio. Coloca Deus na origem, em tudo, desde as coisas simples até as coisas, né, mais altas ou mais complexas. Próximo texto, Mateus 8:8. Amo de paixão esse texto. Você fica pensando, quem é o centurião? Cara, imagina, em terra, como é que se diz? Invadida pelo Império Romano, o grande Império Romano, você ser centurião com a chancela do Império Romano, é o todo-poderoso. Você pode, naquele contexto, você podia tudo. É como político no Brasil, né? Você pode tudo. E no entanto, ele tem um escravo. O escravo que ele gostava muito está adoecido e ele ouve falar de Jesus. Ele vai até, imagina, um centurião romano crê na palavra de alguém que era contestado pelos próprios religiosos da época, que eram os fariseus. E ele vai até Jesus e dá essa fala: manda só uma palavra, Senhor, porque a tua palavra é poderosa, é só o que eu preciso. Ele poderia pegar os melhores médicos, tinha dinheiro, tinha fama, tinha poder, mas não, ele deixa tudo isso e vai na origem, para atacar a origem do problema. Ele vai até Jesus e fala: manda só uma palavra, que é só o que eu preciso, porque essa palavra é poderosa e vai resolver tudo. E resolveu. Próximo texto, Lucas 4:36.
Até mesmo os religiosos ficavam espantados. Gente, mas que coisa é essa? Que poder é esse? Que autoridade é essa? Bom, nós sabemos a autoridade de Jesus para curar de onde vinha. O dia que ele é tentado, terça-noite que a gente vai ler na liturgia, Mateus 4, quando ele é tentado. Tentado, né? Brincando de novo, viu, Marcos? Tentado com o corolla, com a fama, com o poder, impressionar as pessoas. Você não é filho de Deus? Então pula daí, dá ordem aos teus anjos, para que você não se precipite lá embaixo nas pedras e morra. Ou seja, prova que você é filho de Deus, e provando, as pessoas vão admirar. Olha, tem tanta gente passando fome, transforma essas pedras em pães, dá show, impressiona as pessoas, do começo ao fim, nas 3 vezes, o que faz Jesus, né? Prioridade de Jesus. A minha prioridade é o quê? Obedecer àquele que me enviou. Princípio, origem, ataca na causa. Próximo texto, João 6:63, Laodiceia, estamos terminando, falta 1 minuto. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado são Espírito e são vida. Exato. Então a palavra de Jesus é o que a gente precisa, Espírito e vida dele, palavra de Deus. Como, estou falando disso, como solucionar o conflito de contradição entre a nossa vontade e a vontade de Deus? É simples, abra mão da sua vontade, seja ela qual for. Pastor, que conversa é essa? Não, quando eu falo abra mão da sua vontade, coloca essa vontade diante de Deus. Tiago nos ensina isso. Coloca a sua vontade diante de Deus e pede um sinal. Se ele falar, ok, tá bom. Agora, se ele falar, né, ele não curtiu, se ele não curtiu, não insista. Não arrombe a porta que Deus fechou. Também não negligencie a porta que Deus abriu, né? Porque é assim que tem que ser, para acabar com o conflito e deixar Deus na prioridade da nossa vida. E o último texto, Hebreus 1, verso 3, terminando. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade. Esse é o Cristo que nós o reconhecemos como Salvador, né? Imagem de Deus entre nós, poder de Deus entre nós, ao lado da própria glória do Pai, intercedendo por nós. Então, por que confiar no nosso coração e não neste que é poderoso para fazer todas as coisas? Colocar Deus na origem das nossas vontades, das nossas decisões, das nossas faculdades mentais. Colocar Deus na origem, sobretudo na visão, porque com a visão passa a maior parte dos nossos equívocos. Olhar com os olhos de Deus, né? Como o próprio Eliseu, quando está lá diante de uma carruagem, ou seja, diante de um batalhão, um exército lá fora, e Geazi fica desesperado, o moço dele, que quando ele vai lá fora e vê aquele coalhado, o exército do Putin, né? Imagina, vale 1 milhão de soldados, estamos perdidos, só nós dois aqui, não tem nenhuma arma, né? E ele vai lá desesperado falar para o profeta Eliseu, calma, calma, você está nervoso, rapaz. Maiores são os que estão do nosso lado. Mas como maior? Ele olhou em volta, não viu nada. Maiores são os que estão do nosso lado. Não, mas não estou vendo ninguém. Eu falei, calma, Senhor, dá visão de servo para esse menino, esse garoto. Aí Eliseu, Niceia, orou, o mesmo Eliseu, que quando Deus o chamou, ele falou, quebra esse carrinho de boi, mata esse boi, que você nunca mais vai precisar disso aqui, porque o Senhor vai à sua frente. É o mesmo Eliseu lá do passado, até a idade avançada. Então, quando ele vê o exército, ele faz o que? O Senhor tem um propósito nisso. Senhor, dá a visão de servo para esse garoto. Eliseu ora a Deus, o que acontece? Deus manda uma cegueira sobre todos, passa os dois, tranquilo no meio de todo mundo, e vai embora. Coloca Deus na origem, deixa Deus cuidar. Amém? Amém.
Obrigado, Deus, por esse tempo precioso, meditação na Tua Palavra. Obrigado, ó Pai, pela instrução do Teu Santo Espírito. E nós te rogamos, Pai, em nome de Jesus, aqui nos dê também, Senhor, plena convicção de recuar nas nossas vontades, necessidades, sobretudo, ó Pai, quando nossas vontades e necessidades contradizem, ó Deus, o Teu propósito para a nossa vida. Ajuda-nos, ó Deus, a ter um coração obediente, temente ao Senhor, e os nossos ouvidos sensíveis para ouvir a Tua voz. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus nos abençoe, irmãos e irmãs, e a vocês que de casa nos acompanharam.